Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. Aqui em Goiás, vamos falar naturalmente sobre o cenário para 2018. Vamos saber sobre como andam as coisas pela base aliada do governo do estado, também pela oposição. Brasília, trazendo muitos assuntos. Temer, presidente Michel Temer, lutando para continuar no cargo, enquanto Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro. São apenas alguns dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje, com os nossos dois convidados que vêm para fazer uma análise desse cenário todo. Os dois convidados que são profundos conhecedores da questão política local e nacional. Começa apresentando o jornalista, radialista Luiz Gama. Tudo bem, Gama? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui para a gente discutir as coisas da nossa política, cada vez mais quente, cada vez mais interessante e influenciando mais nas nossas vidas. E mais imprevisível, né? Também. Cada vez mais imprevisível. Quando você acha que já viu tudo que tinha que ver, aparece uma notícia nova, aparece um escândalo novo, um fato novo e tudo, né? Como a caneta que cai da mão da gente, quer dizer, os políticos caindo também pelas tabelas. O programa de hoje, recebendo também ele que é profundo conhecedor da cena política, não apenas nacional, mas internacional, já fez campanha lá na Colômbia. Juan Manuel Santos, presidente, foi eleito graças ao trabalho dele e agora ele continua fazendo o trabalho lá, mas faz também o trabalho aqui e está atento, focado na nossa política. É o publicitário, terapeuta e em marketing político, Marcos Vinícius Queiroz. Tudo bem, Marcos? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Um prazer estar aqui, falar desse momento Brasil tão importante. É um momento, na verdade, latino-americano. O que está passando aqui está passando no Chile, está passando no Peru, está passando na Bolívia e, infelizmente, a Venezuela não despertou ainda que podia, de Maduro, já cair todo o regime para ter um recomeço. Então, estamos aí para poder ilustrar essa noite e analisar os fatos do Brasil e de Goiás. Bem que tentam lá na Venezuela, né? Mais de 100 pessoas já morreram por conta dessa história, protestando contra o regime de Maduro. Mas as coisas lá não andam, né? Na velocidade que eu acredito que você gostaria que andasse e que todos nós que apreciamos a democracia, né, Gama, gostaríamos que andasse. Se bem que lá o regime é de Maduro, mas é podre. É. E ditador. E ditador. Que coisa. E por que não cai? Não cai por quê? Né? Se aqui no Brasil a coisa funciona tão rapidamente, né? A gente já viu aí tanta coisa e tem muita coisa por ver ainda, enquanto na Venezuela as coisas andam a passo de tartaruga, literalmente. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta rapidinho. Fique ligado. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Família, todo mundo pronto? Peraí, quem é você? Quem sou eu? Você não sabe que tem que viajar com segurança, pô? Revisou o carro? Conferiu os freios, os faróis? Como é que estão os pneus? Algum careca aí? Eu tô falando do pneu do carro, pô. Antes de pegar a estrada, revise os itens de segurança do seu veículo. Assim você evita acidentes e chega bem ao seu destino. Detran e Governo de Goiás. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer.
Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo dois analistas da cena política. Está aqui o jornalista, radialista Luiz Gama. Também está aqui Marcos Vinícius Queiroz, que é publicitário e terapeuta em marketing político. Sabe como é que eu vou começar o programa, Gama? Não. Fazendo uma pergunta do nosso cinegrafista, Oloete Machado, a vocês. Né? E a gente começa, evidentemente, pelo assunto que mais ocupou as manchetes nesses últimos dias no país, que foi a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro. Essa condenação vai dar em cadeia? A pergunta é do Oloete. Não, não vai. Essa condenação não vai, a meu ver, e depois de pesquisar, conversar com alguns juristas interessantes, amigos meus, essa condenação, que inclusive é o inquérito mais leve, ela é fruto de dos inquéritos mais leves contra Lula, sabia? Essa do triplex, essa que o condenou a 9 anos e meio de cadeia através do juiz Sérgio Moro, é a barra menos pesada, vamos dizer assim. Ele recorreu, já está recorrendo, ele vai ser julgado pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, mais ou menos em 10, 11 meses, ele deve ser condenado na 2ª instância, ele pode recorrer ainda ao próprio TRF lá de Porto Alegre, mas na cadeia ele não vai por causa dessa condenação. Pode ir em função de outras 4 ou 5 que ele provavelmente terá, porque responde a outros inquéritos muito mais pesados do que esse do triplex. Ele tem outras alternativas também, como o STJ, depois o STF, e está recorrendo inclusive às Nações Unidas, né, para que o mundo inteiro saiba que ele está sendo vítima, assim como ele diz, com Dilma, vítima de um golpe. Marcos Vinícius, como é que você vê essa história? Lula, embora tenha toda essa oportunidade dos recursos, ele vai mesmo para a cadeia ou vai ficar só nisso? Olha, eu tenho sempre assim o objetivo que questão de justiça, quem trata é a justiça. Eu acredito que o grande temor aí de qualquer cidadão brasileiro que quer uma virada de página na história política do país, na história econômica do país, é não vitimizar o Lula nesse momento, porque ele parece que está ressuscitando o Macunaíma, o personagem Macunaíma, o herói sem caráter, né? Porque tem uma legião de defensores, tem uma legião de seguidores, e a gente não pode esquecer, porque a história a gente tem que olhar para trás de vez em quando, do mensalão. O Lula chegou no piso no mensalão, vitimizaram o Lula, e o Lula foi ressuscitado no mensalão quando todos acreditavam que ali tinha chegado o seu fim. Então ele é craque nisso, o mundo político tem as suas regalias e o mundo judiciário tem a sua lentidão natural. Então as coisas não vão acontecer nem na expectativa da população que quer esse novo momento do país e, logicamente, o Lula tem um caráter que ontem ele falou que não tinha prestado atenção na sentença porque ele estava muito mais preocupado com o jogo do Palmeiras e do Corinthians, só para a gente ter uma ideia. Então parece que o judiciário tem a sua prudência, a sua respeitabilidade, o que não acontece com a turma do PT, inclusive todas as manifestações de lideranças do PT foi desqualificando o judiciário. Verdade. A gente tem aqui trechos, inclusive, da fala de Lula, e quando o Marcos Vinícius disse ontem foi quarta-feira, porque estamos gravando o programa na quinta-feira, então para você ficar bem atualizado. Na quarta-feira, aliás, na quinta-feira pela manhã, Luiz Inácio Lula da Silva falou lá no Instituto Lula, não é isso, Gama? Foi. E comentou sobre essa decisão da Justiça, a decisão de Sérgio Moro, e arrematou com esse comentário que você vai ver agora. Ô, gente, eu queria fazer essa entrevista coletiva. Ontem eu não quis falar com a imprensa, porque ontem eu tinha um assunto muito importante para resolver, que era ver o Corinthians derrotar o Palmeiras dentro do campo do Palmeiras. Obviamente que o Moro, ele não tem que prestar conta para mim, porque ele não deve prestar conta para mim. Eu acho que o Moro deve prestar conta para a história, como eu devo prestar conta para a história. A história, na verdade, é quem vai dizer, sabe, quem está certo ou quem está errado. Porque a única prova que existe nesse processo, de não sei quantas mil páginas, é a prova da minha inocência. O que me deixa indignado, mas sem perder a ternura, é você perceber que você está sendo vítima de um grupo de pessoas que contaram a primeira mentira e vão passar a vida inteira mentindo para poder justificar a primeira mentira que contaram de que o Lula era dono de um triplex. Eu não sei como é que alguém consegue escrever quase 300 páginas para não dizer absolutamente nada de prova
contra a pessoa que ele quer acusar. Por isso nós vamos recorrer em todas as instâncias, de todas as arbitrariedades. Eu acho que, inclusive, é preciso a gente processar essa sentença no Conselho Nacional de Justiça. É preciso a gente fazer processo contra quem mentir, contra quem não disser a verdade nesse país. Se alguém pensa que com essa sentença me tiraram do jogo, podem saber que eu estou no jogo. A partir de agora, eu vou reivindicar do PT o direito de me colocar como postulante à candidatura a presidente da República. O ódio está disseminado nesse país. O ódio está disseminado. E toda vez que eu falo que a Rede Globo é disseminadora do ódio nesse país, é porque é só assistir o Jornal Nacional. Lula, com 71 anos de idade, próximo de fazer 72, disposto a brigar do mesmo jeito que quando eu tinha 30 anos. Com mais experiência, estou tomando vitamina de manhã, estou fazendo ginástica todo dia, sabe? Então me espere. Quem acha que é o fim do Lula vai quebrar a cara, porque somente na política quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro. Muito obrigado, companheiro. É isso, né? O discurso de Lula é aplaudido, né? Recebeu inclusive o beijo de Gleisi Hoffmann, aquela coisa toda. Lula já disse em outra oportunidade, Gama, que haviam pisado no rabo da jararaca. Agora ele fala que, mais ou menos em outras palavras, que ele também tá voltando, está ressurgindo das cinzas, né? Quer dizer, ele quer ser candidato. Ele teria chance, com base inclusive no que você disse, de que você acredita que ele não seja condenado numa segunda instância, quer dizer, ele vai continuar livre para poder ser candidato e ganha essa? Ô Paulo, você precisa fazer uma análise observando alguns aspectos. Em determinados aspectos eu concordo com o Marcos. O Lula é um cracaço no marketing político. Ele é um craque em lidar e principalmente em comunicar com o povo. Tem grandes comunicadores que ele é grande comunicador, mas a mensagem dele não comunica. O Lula é um grande comunicador e a mensagem dele comunica fácil com o povo. Ele é craque nisso. Posso pegar um gancho ali, um exemplo que ele disse? Pois não. Que ele disse que agora ele está tomando vitamina de manhã e fazendo ginástica. Se fosse um tucano ali, diria o quê? Que está tomando suplemento vitamínico e que está fazendo aeróbica. Fazendo pilates. Ou contratado um personal trainer. Personal trainer. Se fosse um tucano ali, teria dito isso, né? Exatamente. Agora Lula não, Lula vai, todo mundo sabe o que é vitamina. Então ele é muito craque, a comunicação dele é muito boa, ele é muito direta a esse povo que não tem nem paciência, nem meios para adquirir uma comunicação um pouco mais conceituada, um pouquinho mais de conteúdo. Mas sendo absolutamente rápido, claro. O Lula é um craque? Mas ele está dizendo só a política para me tirar desse... Não. O problema do Lula hoje não é mais só a política. Agora ele precisa de um craque também para mexer com polícia, para mexer com direito, porque ele agora é um criminoso. O Lula não é mais um político, não é só um artista da política, ele é um artista do crime. Ele é um criminoso condenado. Você viu que na fala dele não tem nada, não reputa nenhum aspecto dos crimes cometidos. Nas 238 páginas da sentença, né, do juiz Sérgio Moro, tem lá várias acusações, contradições, mentiras dele constatadas. Inclusive aquela, a meu ver, é a parte mais forte da sentença, quando o Sérgio Moro diz, olha, em respeito a ele, a privacidade da família, não apresentamos durante esse inquérito outras centenas de ligações onde, inclusive, família do Lula marca enquanto no sítio do vovô, no sítio do papai, no triplex do papai, no triplex do vovô. E quando ele toca no sítio, ele fala, isso é motivo de outro inquérito. É batom na cueca. Lula é um criminoso, politicamente é um caracaço, precisa tomar muito cuidado, mas ele não vai à cadeia exatamente por causa desse jogo político. Estão dizendo, essa sentença não vai me tirar do jogo. Não é para tirar do jogo não, Lula. Essa sentença é apenas um detalhe do grande jogo que está aberto contra você. E eu penso que nesse jogo ele já está derrotado, Paulo. Marcos Vinícius. É um sensacionalismo midiático, onde o fake news impera, onde as notícias falsas imperam. E, logicamente, tem uma imprensa empresarial e uma imprensa de profissionais jornalistas. Os profissionais jornalistas têm uma cultura petista muito forte nesse país. A imprensa empresarial não tem.
Então a gente está assistindo aí, o Lula mesmo falou há 10 anos atrás, quando começou o processo do Ficha Limpa, só para entender, que o mundo político ia ficar de 4 para o judiciário se as coisas continuassem naquela direção. E hoje realmente o mundo político está de 4. Eu acredito o seguinte, o Lula ganha visibilidade enquanto os outros políticos não têm credibilidade. O que nós precisamos é pautar esse país com um novo discurso político, com uma nova realidade política, porque senão o Lula vai virar o centro da história novamente. Você que a visibilidade do Lula pode inclusive suplantar a falta de credibilidade dele, né? Também. Né? Até porque. Por que o Lula sabe jogar para a galera, como ele está dizendo? Porque nunca se viveu num momento político como esse uma crise de credibilidade aos políticos. Correto. Agora, ele sabe falar a linguagem, ele não tucanou a linguagem, vamos dizer assim. Então, logicamente, ele tem mais torcida. É igual jogar Corinthians e São Paulo. Logicamente, a torcida do Corinthians grita no campo. Eu não sei como é que a torcida do São Paulo torce. É igual Goiás e Vila. Eu sei que a torcida do Vila leva sangue no coração. Eu não sei como é que a torcida do Goiás torce, porque não tem manifestação. Então, essa galera do Lula, com a habilidade do Lula para fazer notícia, vai surpreender muita coisa. Então precisa dar uma repensada nesse processo e a mídia, Paulo Bélix, os jornalistas, a imprensa do nosso país nunca teve uma responsabilidade tão grande de fazer uma análise de uma forma diferente. Do jeito que está aí, claro, nós vamos dar paixões, visibilidade sem ódio, sem rancor, e pensando no Brasil. Né? Ele falou uma coisa interessante, o ódio da Rede Globo hoje não é contra mais os políticos, é contra o Brasil, está jogando contra o Brasil. Então, mas isso está valendo para Temer também. Não, estou falando para a classe política em geral. Generalizou, né? Generalizou. Isso é verdade. E o Temer é um craque. Porque se Lula teve espaço muito grande na emissora, da mesma forma Temer também está tendo. Não, o governo agora. Temer está sendo massacrado na imprensa. Vamos lá, vamos falar de redes sociais então também, porque pelas redes sociais muitas pessoas se manifestaram em relação a essa condenação de Lula. A gente vai começar ouvindo o que diz, por exemplo, o prefeito de São Paulo, João Dória, que é do PSDB. Veja. Os petistas, istas e os simpatizantes do Lula foram às ruas, abriram as bandeiras vermelhas do PT, protestaram contra o juiz Sérgio Moro, protestaram contra a condenação de 9 anos e meio de prisão para Luiz Inácio Mentiroso da Silva. E sabe o que alegaram? Que Lula estava sereno, a serenidade do inocente. Ora, serenidade do inocente? Não. A serenidade da frieza de um mentiroso, de um usurpador, de um enganador do povo brasileiro. Esta mesma frieza que ele utilizou para receber de presente de uma construtora um triplex no Guarujá, para receber de presente um sítio no interior do estado de São Paulo. Você não engana mais os brasileiros, Lula. E aqueles que, como eu, acreditam na justiça e são brasileiros de verdade, a partir de agora, devem abrir a bandeira brasileira. É aí que está a grandeza do Brasil, Lula, que vai condenar você. Gama, Dória, que tem tentado se colocar como contraponto a Lula. Numa eventual candidatura de Lula e também numa eventual candidatura de Dória em 2018 à presidência da República, Dória teria força suficiente para derrotar Lula? Pelo menos tem tentado. Eu acho que ele está no caminho correto. Ele tem feito basicamente aquilo que vulgarmente a gente chama de marketing da Pepsi, que foi se comparar à Coca-Cola, para tentar alcançar ali um percentual do mercado que era 100% da Coca, lá na década de 60, 70. E o Dória tem combatido diretamente o Lula com uma comunicação também muito eficiente, muito direta. Você viu que ele usou 2 palavras ali, usurpador, que atinge a pessoa mais esclarecida, e usou o enganador, para dizer que o Lula é a mesma coisa, um canalha. Enfim, ele tem uma comunicação também muito eficiente. Não sei se ele teria a bênção, teria facilidade de ser ungido pelos demais tucanos, os de alta plumagem, para ser esse cara para combater o Lula. Eu penso que hoje, pelo menos no que diz respeito à comunicação, o Dória seria o cara ideal para esse enfrentamento com o Lula, para fazer essa disputa, né, de mensagem, vamos dizer assim, junto à população. Seria, Marcos? Olha, eu vejo um pronunciamento desse do Dória, me causa uma decepção muito grande pela preparação do Dória, pela intelectualidade do Dória e pelo momento político que a gente está vivendo. Eu acredito que o Dória está indo na contramão da história, porque se apresentou em São Paulo como um não político, se apresenta hoje como uma oportunidade
de renovação na presidência da República, mas o discurso dele de confronto com o Lula, ele tem que lembrar o seguinte: o Lula tem uma visibilidade e uma popularidade em todo o Brasil. O Dória, no Nordeste, ninguém sabe quem é Dória. Então ele está perdendo a oportunidade de fazer uma proposta país, uma proposta de uma nova cultura cidadã, de uma nova realidade na política do Brasil. Se ele entra em confronto direto com o Lula, ele vai perder. O Lula é mais habilidoso do que ele e tem mais claque do que ele. E está na zona de conforto dele, total, né? Até porque ele lidera. Está entrando para uma disputa dentro da zona de conforto de Lula. E o Lula tem... Quando deveria atraí-lo para uma outra. O Lula é dono do PT e dos partidos aliados e lideranças do PT. O Dória não tem ainda nem o consenso do PSDB, como disse o Gama. Então, tem uma trajetória nesse país, o Lula, que ninguém conta, os jornais não contam. 60% não quer o Lula, a volta do Lula. O Lula tem 30% de intenção de voto, mas tem uma rejeição alta. Então o Dória deveria estar fazendo um discurso ou estar abrindo uma oportunidade de falar com esses 60% que querem um novo através país. de um projeto de nação, né? Que é o grave problema do PSDB. Um novo sentimento, exatamente. Nunca mostrou um projeto de nação uma essencial. Proposta, uma pauta e um novo sentimento país. Mas esses 60% estariam, de repente, esperando uma resposta à altura para essas agressões, para essas palavras que são proferidas por Lula e também pelos correligionários dele, como, por exemplo, a atual presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, que falou também sobre a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro. Veja que palavras ela utiliza. É uma pena muito grande que a justiça brasileira se dê esse papel, que um juiz se dê esse papel, que um juiz que é professor de uma universidade federal, a Universidade Federal do Paraná, do meu estado, uma das mais antigas, tenha esse tipo de exemplo para o povo brasileiro e para os seus estudantes. Nós lamentamos muito, Sérgio Moro. Você é um covarde ao dar essa sentença contra o presidente Lula. Você é instrumento daqueles que querem acabar com a nossa democracia e impedir que o povo brasileiro possa fazer a sua opção altiva nas urnas. Ela também usou palavra pesada, né, Eliana? Isso é o bom da democracia do nosso país, muito criticada, porque é uma democracia pequenininha, mas é uma democracia. Tanto é que uma canalha como essa preside um partido de expressão do Brasil e ainda tem o direito de chamar um homem como o Sérgio Moro, um cara pós-graduado em Harvard, por exemplo, um especialista do direito, um operador do direito, absolutamente respeitado no mundo inteiro, e ela chama o cara de covarde. Isso é democracia. Pelo menos isso de bom nós temos no Brasil. Uma malandra, uma vagabunda, desculpe o palavrão, uma pilantra, ela vai pra cadeia, você sabe, né? Ela vai pra cadeia, o marido vai pra cadeia. Eles são bandidos, casal de bandidos. Eles vão pra cadeia. Talvez o marido primeiro. Eles vão, Lula não vai não, mas eles vão. Talvez o marido dela primeiro, né? Já teve na cadeia, saiu, vai voltar para a cadeia, porque ele vai ser condenado. E ela também, quando perdeu o mandato de senadora, ela não dá conta mais de se eleger, a síndica lá no Paraná, vai para a cadeia também. Mas é a democracia. E aí nós precisamos bater palma para a democracia. Isso é democracia, Marcos? Olha, quando eu vejo essas manifestações do PT e a gente que tem, assim, uma preocupação de olhar para o nosso vizinho irmão Venezuela, essa democracia é a democracia da Venezuela. Essa turma do PT pratica uma democracia na Venezuela. Eu acredito que eles deveriam estar lá. Se você observa o primeiro pronunciamento do Lula, que ele fala, a história vai contar, isso o Fidel falava em 1958, 60. E eu vou para frente sem perder a ternura, isso é uma frase do Che Guevara. Então nós estamos vivendo um outro momento que eu acredito que é onde o Dória e alguns outros líderes jovens estão perdendo o bonde da história. Então, o Gama, eu não vou utilizar os adjetivos do Gama, mas essa senhora, por exemplo, eu lamento muito que uma senhora dessa ainda esteja no Senado representando o povo, porque a demonstração que ela deu no dia da votação da reforma trabalhista, de sentar com mais 3 senadoras na mesa do Senado, coisa que nem na ditadura aconteceu, isso é o DNA da Venezuela do Maduro. Eu fico imaginando o pessoal do Paraná, né, como deve ver essa situação. De um lado Moro e de outro lado Gleisi Hoffmann, quer dizer, opostos, né, no mesmo estado. Mas o Gama dizia, né, que você acredita que ela não se eleja para mais nada. Para mais nada. A situação dela é gravíssima no estado do Paraná. Enquanto houver essa militância petista, é de se desconfiar, né, porque o pessoal é renhido, é aguerrido. Tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer. Eu tenho que chamar um intervalo, mas a gente volta. Muitos assuntos ainda para a gente discutir aqui. Fique ligado.
A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex gravados no seu vidro. Você merece. Todo mundo pronto? Você de novo? É claro, meu irmão. Se vai viajar, tem que viajar com segurança. Não quero saber de ultrapassagem proibida, bebida alcoólica e nada de correr. Todo mundo usando cinto de segurança? Sim. Olho na estrada. Porque, ó, tô de olho em você. Nessas férias, viaje com segurança, respeite os limites de velocidade, não ultrapasse em locais proibidos e use sempre o cinto de segurança, inclusive nos bancos de trás. Detran e Governo de Goiás. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo dois analistas políticos. Está aqui o Marcos Vinícius Queiroz, que é publicitário e é também terapeuta em marketing político. Fez várias campanhas aqui no Brasil, fez campanhas na Colômbia, está fazendo mais uma vez agora também? Fazendo Fala rapidinho sobre isso, Marcos. pré-campanha para uma candidata que na eleição presidencial passada ela representava um partido de esquerda e ela foi o fiel da balança para a reeleição do Juan Manuel Santos, o atual presidente, porque ela teve uma votação surpreendente no primeiro turno e o presidente chamou para o segundo turno para compor com ele e dentro dessa composição ele pediu que eu estivesse no pacote dela, vamos chamar assim, e participei do segundo turno. E agora a Clara está fazendo um movimento muito interessante pelo Momento País. Lá se pode candidatar sem partido por assinaturas da população, né, avalizando o candidato. Pode-se comprar horário eleitoral na televisão? Não tem horário eleitoral como nós temos aqui, de graça, de compra. Nem de graça. Então, a mídia, você compra mídia, você compra espaços como tem um limite estabelecido? A sua Coca-Cola tem um teto de investimento. Show de e bola. a Clara Lopes hoje é uma pré-candidata independente que está propondo um novo discurso para o país, onde não tem partido A, nem B, nem C. Todos somos Colômbia e o nosso partido é Colômbia. Empresa lá doa dinheiro para a campanha política? Também, pode doar? pode doar. Lá pode. É legal. Nós não podemos mais, né, Paulo? Tá bem, lembrando só, né, o Gama está aqui, Luiz Gama, jornalista, radialista, e eu me lembro de outra vez que vocês estiveram juntos aqui também, você comentando sobre o sistema eleitoral, né, da Colômbia, que é muito mais avançado. Muito avançado que o nosso, né? Muito melhor, muito mais aprimorado, vamos dizer assim. Bom, muito bem, vamos lá. Essa semana também esteve aqui em Goiânia um sujeito polêmico, né? Ciro Gomes, né? Que já foi ministro de Lula, já esteve ao lado de FHC, esteve ao lado de tanta gente e agora está mais uma vez aí, embora ele não admita isso abertamente, mas está pretendendo ser mais uma vez candidato a presidente da República, coisa que ele já foi por 2 vezes. Ciro disse que não disputaria com Lula, caso Lula fosse candidato. Por quê? Você vai ver por quê. Ele mesmo vai explicar. Se o Lula entrar, ele destrói completamente o ambiente da discussão do futuro do país. Vai ser uma eleição marcada pelo ódio, pelas paixões, sobre o caudilismo do Lula ser a salvação da lavoura, sem precisar dizer nada nem como, sem sequer, vamos dizer, fazer uma autocrítica de quem botou o Michel Temer na linha de sucessão, quem empoderou Eduardo Cunha para ir para a presidência da Câmara, tudo isso foi o seu Lula, brincando de Deus. Isso eu não faço para atacá-lo, eu estou falando para defender o futuro do país. Uma situação crítica como a nossa, nós não aguentamos mais. Mais 4 anos, 8 anos de guerra, de ódios, de paixões despolitizadas, isso não é razoável. Pois é, mas digamos que Lula não entre nessa disputa e entre o Ciro. Qual seria o clima com o Ciro? Eu acredito que
Primeiro, o Brasil deveria fazer uma triagem na discussão política, porque um cara como esse, falar em sucessão, falar em projeto Brasil, ele está brincando com a população. Por quê? Porque o Ciro não tem mais... Vamos olhar o histórico do Ciro. O Ciro tentou por 2 vezes se posicionar como líder brasileiro, né, e teve assim 2 grandes etapas de vexame. Até porque ele não se comportou como um líder, porque ele nunca foi. Ele foi governador do Ceará graças ao Tasso, assim como ele saiu lá de Sobral, né, graças à família, porque o Ciro representa uma oligarquia cearense. Teve apoio, inclusive, de César Caos. Exatamente, ele representa a oligarquia cearense. E, logicamente, você viu que o Ciro veio aqui porque ele veio contratado pela Central dos Sindicatos no momento de uma discussão de reforma trabalhista. Ele veio para inflamar o discurso de uma claque que era contra o avanço da reforma trabalhista. Então o Ciro não tem. Ele está falando que o Temer é fruto do Lula, que o Eduardo Cunha era. O Eduardo Cunha. E o Ciro é o cara que andou de mão dada, o garotinho que andou de mão dada com o Lula. Então ele não pode. Nós temos que qualificar o nosso debate, qualificar o nosso discurso, e é onde eu coloquei em primeiro lugar que eu acredito que o Dória precisa entrar em sintonia com o país, né? E está fora do contexto nacional, mas eu acredito que está dentro do contexto nacional. O movimento que o governador Marconi Perillo faz com o consórcio Brasil Central, que hoje tem 7 estados, 7 governadores, tentando descobrir um novo caminho para o país, isso é um movimento interessante. Tem mais 3 ou 4 governadores querendo vir também. Exatamente, nós temos 27 estados do Brasil, 7 governadores estão aliados com o Marconi de uma nova proposta e representando o centro-norte do Brasil, que hoje é a bola da vez no pilar da economia. Então esse discurso eleitoreiro, esse discurso coronelista, esse discurso de claque, como é o do Ciro, não cabe mais nessa realidade política, Paulo. Então a população está olhando isso de uma outra forma, isso já não empolga mais. Esses políticos não têm credibilidade para fazer esse tipo de discurso pós-ditadura. O problema é que nós estamos vivendo agora uma pós-democracia que nós temos que amadurecer. Nós viemos de uma pós-ditadura. Então agora é uma pós-democracia. Ele não dá conta de carregar consigo, né, algo importante, vamos dizer assim, em termos de liderados. Para dizer, não, esse aqui dá conta de disputar a eleição para valer no Brasil. Não dá. Ele é praticamente candidato dele mesmo. Gama, o Ciro tem a mesma qualificação dessa senadora que você falou agora mesmo. Então não é mais, não representa mais, não é líder mais no Brasil. Vamos colocar então mais um pré-candidato? Vamos na sequência, Saulo, conforme a gente já estava planejado, programado, vamos colocar mais um pré-candidato também nessa história. Jair Bolsonaro, que também foi às redes sociais para comentar sobre a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Veja o que ele disse. Ninguém torce para que o outro venha a perdê-la. Mas o dia de hoje é um marco na história do Brasil. Um homem que, por 8 anos, conduziu o destino de nossa nação. Fez e aconteceu. Tripudiou, assaltou, corrompeu, tudo por um projeto de poder, onde o finalmente seria a perda da liberdade do nosso povo. Não estou vibrando nem comemorando a prisão de quem quer que seja. Gostaria eu que essas pessoas que há pouco ocuparam o posto maior da presidência da República não fossem corruptos. Os meus cumprimentos, a minha continência a Sérgio Moro, um homem que está mostrando para todos no Brasil que podemos ter uma maneira diferente de fazermos política. Gama e Marcos Vinícius, para a gente fechar esse assunto e passar para outros também, rapidamente, a gente colocou aí a fala de Bolsonaro, colocou a fala também de Ciro Gomes, né, que são 2 pré-candidatos a presidente da República. O que esperar dessa eleição em 2018, com a possibilidade anunciada por ele próprio, o Lula, também de vir à disputa? O que esperar dessa disputa em 2018? Não vai ser uma disputa como as outras, desde depois do período militar. Vai ser completamente diferente, vai ser uma eleição extremamente disputada. O Bolsonaro, por exemplo, é um negócio que você precisa prestar atenção mais nesse cara. A juventude está com o Bolsonaro, já está fazendo campanha, pré-campanha. Eu tenho 6 filhos, Paulo. 6. Consegui ser pai de 6. Um deles está aqui. Um deles está aqui, que é o Dudu. Que é Bolsonaro também. Eu tenho 2 filhos fazendo campanha para o Bolsonaro. Fez assim. Então, quer dizer, na minha casa o Bolsonaro já está com próximo de 40%.
É um negócio perigoso. E ele tem mais ou menos o perfil do Ciro Gomes, sem alguns dos defeitos que a gente já conhece do Ciro, que é falta de caráter, de desequilíbrio emocional e etc. E outros defeitos no nível pessoal, né, gravíssimos. O Bolsonaro parece que não tem esses defeitos, mas tem outros defeitos, politicamente, por exemplo, do Ciro, como, por exemplo, a falta de liderança. Mas ele está crescendo. É um negócio que assusta. Né? Ele tem um projeto de Brasil, um Brasil diferente, um Brasil conservador, um Brasil que a gente nem conhece direito. Ele então, fala em colocar ordem nesse caos. Né? É algo para se prestar atenção. Bolsonaro é alguém que a gente tem que mirar o olho dele para compreender, para tentar entender, se possível até para evitar. Marcos Vinícius, a sua fotografia para 2018. Olha, a minha fotografia para 2018, eu acredito que a população vai ter que ter uma participação e um empoderamento maior que se tem hoje. Nós não podemos mais terceirizar para a classe política os sonhos e a realidade desse nosso país. E eu acredito que o setor empreendedor está descobrindo isso. Um depoimento do presidente da John Deere, aquela fábrica de implementos e máquinas agrícolas, colocou essa realidade muito claramente para todos. Falou, olha, chega, não dá mais para a gente poder ficar avalizando um mundo político que está de costa para o Brasil. Então, primeiro, essas eleições de 2018, nós vamos ter que esperar aí até setembro para ver como é que vai ser a regra do jogo. Porque até agora não tem regra do jogo, estão falando numa reforma, nós estamos aí, depois de proibir doações do setor privado, o Caixa 2 foi completamente desqualificado. Então, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Agora, eu estou de acordo que o Bolsonaro é o que está sabendo aproveitar o melhor momento do país. O que o Dória devia estar fazendo, o Bolsonaro fez. Ele não pôs o dedo na ferida e deu um alerta para aqueles que estão carentes. Nós temos uma massa carente hoje de uma liderança. É verdade. Em questão de linguagem, Bolsonaro soube aproveitar melhor esse momento de Lula. Muito mais. Desfavorável a Lula. O conteúdo do discurso dele também é um conteúdo que vem exatamente preencher esse vácuo, né, de falta de liderança, de projeto de poder de nação que nós temos no resto da Seu filho não conhece a história da ditadura militar nem a história das diretas já. Então ele vai casar com quem? Com quem vai liderar ele, com quem vai empolgar ele. Porque esse discurso político ele já ouviu de todos. Tá? Então o Bolsonaro está sabendo ocupar o espaço. Vou aproveitar mais uma vez a presença de Ciro Gomes aqui em Goiânia para a gente puxar um assunto para ouvir os senhores aqui no nosso estúdio, que é a questão de Michel Temer. Afinal de contas, presidente Michel Temer está na corda bamba. Como será? Vamos ver o que diz Ciro Gomes. Nós temos um moribundo político que transformou o Palácio do Planalto numa trincheira de luta pela sua impunidade. Hoje o Brasil, com todos os problemas que tem, todas as energias do Palácio do Planalto, do governo, da sua quadrilha, são dedicadas ao suborno, à conspurcação da vontade popular, ao constrangimento, à chantagem, despudoradas. É uma tragédia o que o Brasil está vivenciando. Eu acho que ele sai por essas chicanas, mas na próxima ele cai. Segundo Ciro Gomes, ele ainda aguenta essa primeira denúncia. Na próxima ele cai. Você concorda? Não concordo, não. Eu sou muito fã do estilo Temer de trabalhar, não do conteúdo do trabalho dele como político, a essência. Agora, o estilo dele é um estilo que me agrada demais. Ele é um cara que sabe o que está fazendo. Nunca foi bobo, nunca foi otário. É um cara extremamente articulado. Essa semana eu vi um filme com a Eni, minha esposa, Paulo, que quando eu ouvi a frase, eu falei, é Temer. Dois grupos mafiosos em disputa, e aí um grupo determinou uns 15 bandidos para acabar com o outro mafioso, e fizeram o diabo para matar esse mafioso. Esse mafioso acabou com todo mundo, e no final ele mandou um recado para a galera que estava comandando os outros mafiosos, falou assim, não mandem coelho pegar raposa. Tem muito coelho tentando pegar Temer, achando que pensando que ele é mais um coelho. É coelho tentando pegar raposa. Temer é uma raposaça e ele está dando um show. Essa arte, isso é que me empolga no Temer, essa arte de articular, de resolver o problema no bastidor. Eu sou fã demais desse tipo de ação na vida pública e, ao meu ver, o Temer está dando uma aula, inclusive para o Lula. Eu fico imaginando o que diria Temer em lugar de não mande, como é que é? Não mande coelhos para pegar raposa. Temer, se conseguir sobreviver a todo esse terremoto, certamente ele repetiria a frase, né? Eu acho que ele está fazendo isso todo dia. Todo dia ele manda essa frase. Mantenha isso, viu? Mantenha isso, porque vocês vão continuar perdendo. Se ele for vitorioso, só o tempo dirá. E falando em tempo, é tempo de a gente conferir os comerciais, mas em seguida a gente volta para falar sobre política local também. Fique ligado.
A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Amor, dá uma olhada aí no GPS. Ah, você. Eu não sou amor. Mas deixa que eu olho no GPS pra você. Nada de mexer no celular enquanto dirige. Você acendeu os faróis? Acendi. Ok. Dá uma paradinha no posto ali. Enchi o tanque antes de sair. Não é pra abastecer. É que eu tô apertado pra fazer xixi. Nessas férias, viaje com segurança. Não use o celular ao volante e dirija sempre com os faróis ligados. Assim você evita acidentes e chega bem ao seu destino. Detran e Governo de Goiás. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama. Também está aqui o Marcos Vinícius Queiroz, que é terapeuta em marketing político. Marcos, começo por você, porque você fez uma referência no bloco anterior sobre aquele movimento dos governadores do Centro-Oeste e também do Norte, né, o movimento liderado pelo governador Marconi Perillo, e que tem, aos poucos, conseguido resultados muito positivos, junto inclusive ao governo federal, no que se refere a reivindicações, né, na área da economia, principalmente para esses estados. Outra questão também que me parece tem tido muita importância e pode trazer muitos reflexos para a eleição em 2018 é o programa Goiás na Frente, que Marconi tem feito, indo a todos os municípios, depois de receber aqui em Goiânia os prefeitos desses mesmos municípios, ele está indo agora nessas cidades para assinar ordens, atos, enfim, levando dinheiro no momento de crise absoluta no país. Os estados estão quebrados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, etc, etc. E aqui em Goiás, esse programa Goiás na Frente parece que faz realmente jus ao nome, ou não? Olha, eu acredito o seguinte, enquanto o povo ficou de frente para o mar e de costa para o Brasil, eles se surpreenderam agora com a nova realidade desse movimento do Centro-Norte, né? Que sempre era uma projeção de futuro e hoje é uma perspectiva de presente, ou seja, o agronegócio hoje é o pilar da economia brasileira. E o Marconi percebeu isso de uma forma muito inteligente, reunindo alguns governadores no primeiro momento, até para levar um Pacto Brasil para a época da presidente Dilma. Isso surgiu nesse momento. Então, como a Dilma, fechada nos seus gabinetes, né, e seus assessores não entendeu o processo, o movimento continuou, porque era um movimento que agregava uma realidade dos governadores naquele momento e criava uma força política, porque uma coisa é você reivindicar no Palácio do Planalto, um governador lá e reivindicar uma verba. Outra coisa é você chegar com 6, 7 governadores para discutir temas de relevância. E com projetos. E com projetos. Então o Marconi Perillo descobriu essa oportunidade, conseguiu reunir hoje 7 estados, tem mais 3 querendo entrar, daqui a pouquinho nós temos a metade dos estados brasileiros nesse consórcio, porque é uma nova forma de discutir o Brasil. E o Marconi aproveitou esse movimento e trouxe para Goiás essa forma itinerante de fazer governo. Que, na verdade, governo é movimento, governo é diálogo, todo mundo sabe disso. E o Marconi está fazendo isso de uma forma que está dando exemplo ao Brasil. Ou seja, é uma caravana de esperança em regiões que muitas vezes o governo não tem o dia a dia, como é o entorno de Brasília.
e outros municípios mais longe. Então o Marconi está sabendo aproveitar o melhor momento político dele, aproveitar uma crise de credibilidade dos políticos e do Brasil, e está saindo na frente e teve a felicidade de batizar todo esse movimento com Goiás na frente, que é uma realidade. O Brasil está crescendo no Centro-Norte, o Brasil está crescendo em Goiás. Aliás, isso foi dito, inclusive, vou aproveitar também essa fala aqui, Gama, Sim. porque o Ciro Gomes, quando esteve aqui, falou sobre esse potencial do Centro-Oeste, né, e deu essa declaração. Foram vocês, os brasileiros do Centro-Oeste, que mais uma vez carregando o Brasil nas costas, produziram a base para essa mistificação, para essa manipulação. O Centro-Oeste, basicamente o agronegócio brasileiro, produziu um aumento em relação ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, de 9,2%. É o Centro-Oeste mostrando a sua força, como disse o Marcos Vinícius, e aos poucos sendo reconhecido, né? Quer dizer, tendo força, uma coisa que nós, aqui no Centro-Oeste, no Norte também, nunca tivemos. E está atraindo indústrias, atraindo outros negócios que não exatamente ligados ao agronegócio. Enfim, uma conjuntura. E aí a gente precisa tirar o chapéu para o governador Marconi Perillo, porque ele foi o primeiro a enxergar isso lá atrás, já no seu primeiro governo, na atração de empresas, né, de indústrias, gerando empregos, postos de trabalho, uma realidade nova para nós aqui que estamos acostumados apenas a plantar e a colher. Apenas a plantar e a colher. Essa realidade tem sido modificada. E o programa Goiás na Frente, no quesito bem aqui do nosso quintal, politicamente falando, eu acho que é um verdadeiro nó. Um nó de cerca de arame paraguaio, que é um nó que você pega uma ponta do arame, um para cá, outro para lá, você faz o nó, à medida que o gado, que qualquer pessoa força a cerca, o nó vai apertando mais. Por quê? Porque a oposição, que já era bastante amadora, tem sido bastante amadora, vez ou outra a gente tem o Caiado com uma voz um pouquinho mais rosnosa, ao estilo cachorro louco dele, mas no mais é uma oposição amadora, que está completamente amarrada e esfacelada. Por quê? Porque Marconi está levando dinheiro para 246 prefeituras, e é muito dinheiro, Paulo. Só quem conhece a realidade de prefeito, quem trabalha com prefeito, né? E eu conheço bastante prefeito, trabalho com muito prefeito lá com as minhas pesquisazinhas, etc. Rapaz, você chega com 1 milhão, com 2 milhões de reais por uma prefeitura de 5, uma cidade de 5 mil, de 8 mil, de 12 mil pessoas. Isso é um negócio do outro mundo, Paulo. É coisa que o prefeito não dá conta de fazer, daria conta de fazer com 2, com 3 mandatos, com os recursos locais. Isso é uma revolução que o Marconi está fazendo, e ele não fez isso apenas com o prefeito amigo, não. De base aliada, não. 246 prefeituras recebendo dinheiro, verba, é escola nova, é posto policial. Uma revolução. Quando a oposição chegar lá em 2018 para buscar o votinho, meu irmão, o que vai encontrar de porta fechada na cara vai ser um negócio de louco. Esse negócio de só blá, 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 de vez em quando no Jornal Nacional, no Senado, na Câmara Federal ou em rede social, Marconi já deu um chapéu nesse povo tudo. Você falou sobre a oposição, estaria levando esse nó. Semana passada esteve aqui o Mané de Oliveira, e esteve aqui também, que é do PSDB, e esteve aqui também Bruno Peixoto, os dois deputados estaduais, e Bruno Peixoto do PMDB. E sobre esse assunto, ele chegou a comentar sobre o prefeito de Hidrolina, o Zazá Eloy, que está indo para o PSDB, não é isso? Sim. Bruno quis dizer que ele só está indo para o PSDB porque senão não receberia esse dinheiro do programa Goiás na Frente. Nós entramos em contato com o prefeito Zazá Eloy, que não gravou com a gente porque ele está fora do estado, fez uma viagem fora do estado, não sei se de férias ou não, mas ele prometeu que na semana que vem ele grava. Mas faço o registro porque na semana passada eu prometi que a gente iria ouvir, e você que acompanha o programa deve se lembrar disso. Zazá Eloy disse o seguinte: não é nada disso, estou saindo do PMDB, primeiro por conta das denúncias de corrupção contra o presidente Temer e por conta do apoio que o partido está dando, não apenas com o Temer que quer, mas também que o partido está dando para as reformas que estão prejudicando, na opinião do prefeito Zazá Eloy, estão prejudicando a população. Então fica aqui o registro e o compromisso que ele assumiu com a gente para que grave na semana que vem, a gente coloca o Bruno falando e a resposta do Zazá. Você conhece o Marconi Perillo? Conheço. O Marconi vai reunir com os 246 prefeitos, ele reúne com 15 agora, 14. Antes dessa distribuição, ele fez reunião. Você acha que o Marconi, aquela raposa política, ele não convida... Oh, por que você está mexendo com o PMDB? Vem para cá, vem para o PSDB, vem para o partido da base. É evidente que chama. E claro, se você chama 100, pelo menos 40, 50, te atende um chamado. Principalmente um chamado de um cara inteligente e com poder de persuasão, que tem o Marconi Perillo. O que é isso? Você acha que ele não vai chamar? E imagino eu que outro, né, Marcos?
que estivesse no lugar de Marconi faria a mesma coisa. Lógico que é evidente. Se fosse inteligente, né? Sim. Se for inteligente, faz a mesma coisa, atrair os aliados, né? Atrair quem não é aliado ainda para aumentar a sua base. Olha, política é uma coisa que as pessoas têm que entender. Política, campanha se faz com poesia. Administração se faz com prosa. Então o cara tem um poder na mão, logicamente ele tem um compromisso republicano, ele é governador do estado, ele tem que atender os vários municípios e os prefeitos querem estar do lado do poder. Hoje é muito difícil fazer oposição no Brasil. Até porque está todo mundo quebrado, os governadores estão quebrados, as prefeituras quebradas. Então vai fazer oposição para quê? Para passar um mandato de 4 anos sem fazer nada na administração? Você que trabalha com as prefeituras, Gami, está pesquisando, você sabe a realidade dos prefeitos de Goiás e do Brasil. Sim. Né? Isso acontece em qualquer parte do Brasil. Então o Marconi Perillo está fazendo um papel muito importante e inteligente, até porque é um dos poucos governadores que tem 4 mandatos. É um cara muito experiente, tem uma visão de gestão hoje e uma visão política que poucos têm no Brasil. Aliás, se o Marconi Perillo hoje, governador de Goiás, estivesse presidindo de verdade o PSDB não estava nessa encrenca de apoia ou não apoia, se entra ou sai do governo e todo dia faz reunião para decidir uma outra reunião. Então teria uma posição, porque o Marconi hoje tem uma visão nacional dos problemas e tem uma visão nacional das oportunidades. Então, Goiás está vivendo um momento muito importante e os prefeitos estão vivendo um momento muito importante. Marcos, vamos falar sobre, então, as consequências, né? As possibilidades que se abrem a partir desse gesto republicano de Marconi e, junto com ele, evidentemente, o vice-governador José Hélito também, que é pré-candidato ao governo do estado do ano que vem. Em que medida José Hélito pode ser beneficiado pela exposição que ele passou a ter, principalmente, né, Gama, a partir dessa visita que ele tem feito junto com o governador e muitas vezes ele próprio sozinho, junto aos prefeitos, junto às bases eleitorais. Isso tem algum efeito, alguma consequência? Tem, lógico que tem uma influência muito positiva e muito grande. Até porque quem é governo convive diariamente com ônus e com bônus. Então, se ele paga o ônus, ele tem que se beneficiar do bônus. Então, essa oportunidade de estar percorrendo o estado, de estar visitando os 246 municípios, reunindo com prefeitos que amanhã podem ser uma forte base eleitoral e acabar com os intermediários daquelas lideranças ou pseudo-lideranças dos municípios. Então, e se acontece o ritual do processo de sucessão do vice-governador José Hélito, inclusive assumiu o mandato de governador em abril, com a saída do Marconi para disputar um mandato de Senado, ou o que quer que seja, vale lembrar que o vice-governador vai virar governador pelo menos por 6 meses antes da eleição, já que ele tem mandato até dezembro. Não, mas antes da eleição. Se ele assumir em abril, ele vai até outubro, eleição em outubro, e logicamente tudo isso que ele está plantando, ele pode reforçar num período onde ele vai ter a caneta na mão, e a relação é outra completamente diferente. Essa é a máquina. A oposição fica como nesse caso, nessa situação descrita aqui pelo Marcos Vinícius? Fica meio que perdida, Paulo. Por quê? Porque a oposição ela tem... O que ela tem a seu favor? O desgaste de um governador de 4 mandatos, que é absolutamente natural. Isso pode e naturalmente está sendo e vai ser bastante utilizado. E o discurso de opositor, o discurso de bater, o discurso de tem que mudar, cadê o novo? Então, é rigorosamente muito pouco diante de um craque como é Marconi Perillo, do outro lado do tabuleiro do xadrez, e que arrumou, ao meu ver, fez uma belíssima escolha de um outro craque. O Zé Hélito é um cracaço também, sabe comunicar, sabe falar, é extremamente articulado. O que o Marcos colocou é um negócio fantástico. Todos os 246 prefeitos, antes do Goiás na frente estar sendo executado, eles se reuniram, eles conhecem Zé Hélito, e o Zé Hélito conhece as suas dificuldades, porque ele fez reunião de planejamento com cada um deles. Esse intermediário que vai ficar pelo meio do caminho, esse caminho que está encurtado entre o prefeito e o Zé Hélito, isso é fundamental para quando ele chegar e sentar na cadeira de governador e ter o poder da caneta também. Então, é um passo extremamente largo, significativo, que Marconi, Zé Hélito, que a base aliada do atual governo tem dado no sentido de permanecer no poder em 2018. E o que a oposição tem feito, Marcos, você que é um observador atento, o que é que você percebeu que a oposição tem feito no sentido de fazer uma contraposição a isso tudo? A oposição, na verdade, não tem feito nada, Paulo. A oposição em Goiás está perdendo uma grande oportunidade, porque tem um desgaste natural de quem tem 4 mandatos de governo, mas
a oposição não sabe se posicionar. Primeiro, nós não temos oposição, tem uma oposição dividida. E eu vou falar mais, dos candidatos ou pré-candidatos que se apresentaram até agora com intenção de se candidatar a governador, diferente da liderança do governador Marconi, do momento do governador Marconi, o vice-governador Zé Hélito, no meu entender, é o mais preparado, seria o melhor para Goiás. Porque ele pode fazer uma sequência desse Goiás na frente. Nós não podemos mais andar para trás. Esse discurso, infelizmente, do PMDB que não soube se posicionar, tem o discurso do senador Ronaldo Caiado, que é o mesmo desde que ele disputou uma campanha de presidente, não mudou nada. 90? Né? 89. 89, Então, nós estamos vivendo um momento de Goiás, com essa liderança toda no cenário nacional, inclusive nós estamos falando do consórcio Brasil Central, nós precisamos de alguém que pegue isso e dê sequência. Nós não podemos repensar Goiás para trás. E Goiás está vivendo um momento muito oportuno, economicamente, politicamente. Então eu acredito que a oposição perdeu o bonde, a oposição perdeu o time. Teríamos e não vai apenas recuperar. alguns poucos opositores isolados e não um movimento de oposição, né, Marcos? Não tem jeito. O PT, que seria um grande oposicionista e sempre aliou ao PMDB para reforçar esse conceito de oposição, não tem como, não tem discurso nesse momento. O PMDB está dividido entre se aceita uma candidatura de um DNA PMDB ou Ronaldo Caiado. Então vai ter uma divisão interna muito grande. O prefeito Iris Rezende está fazendo a melhor coisa que ele já deveria ter feito para a nossa cidade. É fazer uma aliança velada com o governador Marconi Perillo e recuperar a nossa cidade e não discutir política agora. Então esse cenário mingua a oposição. Esse cenário mingua a oposição porque a oposição não tem discurso, não tem proposta e não tem pauta para o Estado. E Caiado, se não tiver o apoio do PMDB, tem chance? Não tem como, numa eleição de 246 municípios, você não ter, vamos dizer, base eleitoral. Você não ter estrutura partidária. E o Ronaldo não tem. Tá bem, sua opinião final, Gama, sobre isso. Caiado sem o PMDB... Que eu tô careca de falar aqui, né, perdendo os cabelos já nesses anos que a gente participa junto. Sem isso que o Marcos está dizendo, que estrutura partidária, que é aquele povo para botar o seu nome na cacunda, no ombro, sair carregando pelo interior, não tem jeito de ganhar eleição, não. Tá bem. Luiz Gama, jornalista, radialista, grande amigo também. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa noite, Gama. Prazer estar aqui na sua companhia, muito mais agora também com a companhia do caracaço Marcos Vinícius de Queiroz. Um abraço para a dona Neni. Obrigado. E para os meninos. Obrigado. Para meia dúzia, né? 6. São 6. Meia dúzia de 6. 6 filhos e 4 netos. O 5º neto tá vindo aí. Aqui não para não, meu velho. Que legal. Marcos Vinícius Queiroz, né, publicitário, terapeuta em marketing político. Sempre um prazer também te receber, Marcos. Obrigado. Igualmente estar no seu programa. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. E faço um convite para vocês. Começaram a ouvir um negocinho bacana, uma filosofia matinal que chama Show da Manhã. Tem ouvido todo dia. Na JP. Na JP. Show da Manhã. É isso aí, com o Marcos Vinícius, né? Sempre com convidados interessantes na Jovem Pan. Um abraço a você, telespectador. Obrigado pela audiência. A gente volta no domingo que vem. Até lá. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Você não é mais a mesma pessoa que 1 hora atrás. A vida é uma constante transformação. E o lugar onde você vive deve acompanhar seu ritmo. Deixe seus olhos passear pelo que é bonito. Acompanhar a simplicidade de uma linha
imaginar o todo no detalhe. O presente é feito de passado. O futuro é melhor quando construído por uma história. Qual é a sua? Conheça a nova loja Bom Tempo. Rua 13, esquina com a Rua 30, Setor Marista. Fone 3215-8150. Bom Tempo. Reflete você. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.